que eu vi que você tem recomendação é TRPL4, né? A gente tem O transmissão pessoal ama a paulista. transmissão, O né? Transmissão Paulista o pessoal adora. Inclusive ganhou um lote agora no leilão de transmissão. Foi um lote importante no setor elétrico. Eu vou te citar um exemplo que pra gente, assim, e até foi a maior percentual da carteira de dividendos agora, dessa última atualização que a gente fez. Eletrobras. Inclusive o Itaú BBA hoje soltou um relatório falando de Klabin, tirando de compra pra neutro. O painel já Pra subiu neutro. bastante. Já deu uma valorizada boa. Eles trocaram a principal aposta deles pro setor pra Suzano. Empresa muito defensiva nesse momento é a BB Seguridade. A gente tem lá na carteira BBSeg. Cara, eu vou te falar que a gente já foi mais otimista, não diria otimista, mas mais... Acabou subindo tudo, né? Então, exato. A gente já foi mais otimista em relação ao preço de BBSeg. Cara, BBSeg anunciou dividendo agora, 5% em uma porrada só. A BBSeg é uma geradora de caixa extremamente eficiente, cara. Diferentemente de outras seguradoras, ela sofreu muito essa onda do agro, teve uma exposição relevante. Eles também têm uma proteção em termos de ingerência, né? Porque tem alguns outros bancos importantes, algumas outras seguradoras importantes, são acionistas importantes, então tem um risco menor de ingerência. E é um papel que anda muito casado com o lucro. O que a gente viu? Pô, a estimativa de lucro estava subindo, porque a Selic estava lá em cima. E assim, não é de um dia para noite, quando a Selic cair, que o resultado vai cair. Isso aí é no tempo. Você vai fazendo novos contratos, enfim, vai monetizando o dinheiro de maneira diferente. Você trava muita coisa, né, na Selic de hoje. Então a gente via assim, BB Seguridade tava barato, não tinha dado e a expectativa de lucro só aumentava. Então a gente gostava. Agora, pô, andou pra caramba, né? Foi um dos papéis que melhor performou na nossa carteira até hoje, junto com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil e BBSeg foram extraordinários. O Banco do Brasil, acho que na carteira tá dando um retorno de uns 30%. Caramba, Só bastante coisa, só né? nesse período aí. Então, assim, foi uma porrada. Cara, o BBSeg, o que a gente acha? Agora é uma hora, talvez, de diminuir um pouquinho a exposição. Porque você tem esse momento de virada, né? De corte da taxa de juros, que deve vir agora em agosto. A gente acha realmente que deve vir em agosto. Só que ela já tem um resultado contratado pelo menos até o final do ano. Então, quando que ela vai começar a sofrer mais? Lá no final do ano. Então, pô, dá pra você carregar a posição ali para receber dividendo, talvez diminuir um pouquinho a exposição do percentual da carteira, né? E aí, pô, você vai só surfando esse dividendo. Se eventualmente ela cair mais, aí você compra mais. A gente adicionou agora na carteira Auren. Auren, eu recebo muita pergunta sobre Auren. Auren compensa aí? Conta o caso pra gente. Então, assim, ó, Auren ela é um caso um pouco atípico, tá? Vou explicar por quê. Quando a gente colocou na carteira de dividendos, a gente estava visando o pagamento de dividendos extraordinários. O Legal. que isso quer dizer no final do dia? A empresa é uma empresa com baixa alavancagem, gerando caixa, porque não tem um pipeline de investimentos muito grande. É uma geradora de energia, já tem a sua receita basicamente toda contratada, um backlog interessante de receita para entregar, fechou contratos com preços bons. Então é aquela empresa que está redondinha, só gerando caixa, uma empresa do setor elétrico gerando caixa, não tem um pipeline de investimentos tão grande e pode distribuir isso via proventos. A gente achava que ela tinha espaço para remunerar o acionista via proventos e que poderia fazer isso e ainda ficaria confortável em termos de endividamento, né? O quanto ela gera de caixa em relação ao que ela tem de dívida. Pois bem, isso aconteceu. A Auren, a gente colocou ela na carteira no dia 30 de março, tá? A Auren pagou R$1,50 de dividendo, que dava, na época, um dividend yield de 9,5%, Luan, em uma porrada só. Então, assim, muito, muito forte. O pessoal gostou bastante. O pessoal que estava na carteira pegou esse dividendo extraordinário e a gente, na sequência, tirou a Auren da carteira. Por que a gente fez isso? Só pra pegar essa Porque porradinha, né? a tese que a gente tinha em relação à Auren era dividendos extraordinários. Os dividendos extraordinários aconteceram. Pois bem, tiramos da carteira, fizemos um rebalanceamento, colocamos outras empresas que estavam mais baratas, tinham mais probabilidade de pagar dividendos. Só que aí veio um evento chamado securitização de um valor que ela tem a receber de 4,2 bilhões de reais, lá da referência à usina de Três Irmãos, de uma indenização da Auren. Ela ia receber isso ao longo dos anos, ela pegou e antecipou para receber na hora, com uma taxa de desconto ali. Louco. Eu falei, pô, 4,2 bilhões de reais. Como eu te falei, a Auren não tem tantas dívidas, tá gerando caixa, não tinha um pipeline de investimentos. O que eu pensei?
deve remunerar o acionista, deve pagar dividendos. E a Auren foi, participou do leilão de transmissão. Aí eu falei, não, calma aí, então vamos esperar o leilão de transmissão acontecer. Vamos dar uma olhada. Porque a Auren é uma empresa de geração de energia. Ela tem uma usina hidrelétrica e só. Geração de energia. Ela estava querendo diversificar o portfólio e entrar ali no esquema de transmissão. A gente sabe que é um setor que tem uma previsibilidade interessante, de geração de receita. A Auren não ganhou nenhum lote no leilão de transmissão. Nada. Então eu falei, bom, ela tá com um monte de dinheiro em caixa, ou ela vai comprar alguém, ou ela vai investir no leilão, não ganhou o leilão, ou ela compra alguém, que pode ser uma notícia positiva, ou ela distribui via proventos. E a gente fez as contas, pegar esses 4,2 bilhões, na época que ela anunciou, dá um dividendo, chuta de quanto, Lua? 4,2 bilhões de reais. Chuta quanto de dividend yield viria em forma de provento? Uns 10%? 20%. Pô, louco. Poderia vir um dividendo extraordinário de 20%. Só nessa pancada. Só nessa pancada. Então a gente sabe que, obviamente, isso aqui é uma extrapolação, né? Sim. Ela deve destinar um pouco para aquisição ou investimento em linha de transmissão, entrar, né, comprar alguma empresa, ou eventualmente distribuir para o acionista, porque ela está numa situação confortável. Então é uma empresa que o pessoal pergunta bastante. Inclusive tem lá vídeo no canal da Genial, a gente falando sobre isso. O Vitor Souza, que já esteve aqui, nosso analista, falando sobre Auren. Ele gosta bastante, é uma tese que ele acha que tem um potencial extraordinário de pagamento de proventos. Tá lá na carteira, o pessoal pergunta bastante. E tá sendo negociado abaixo do valor patrimonial aqui. Abaixo do valor patrimonial. E geralmente o pessoal gosta muito de dois setores, né? O pessoal que acompanha empresas de dividendos, né? Eles gostam do setor bancário e do setor de energia. Exato. Tem uma também que eu vi que você tem recomendação, a TRPL4, né? A gente tem transmissão. O pessoal ama a transmissão. Né? A transmissão paulista o pessoal adora. Inclusive ganhou um lote agora no leilão de transmissão. Foi um lote importante. A transmissão paulista, para quem não sabe, ela participa de leilões, né, para aumentar as concessões que ela tem. Ganhou esse leilão de transmissão. Fez um investimento alto, tá? O deságio foi lá em cima, tá? Para quem não sabe, a empresa, quando ela vai fazer um bid, elas oferecem a menor receita. Então, quanto maior esse deságio, quer dizer que ela tá pagando, entre aspas, mais caro. Então, a Transmissão Paulista foi agressiva no leilão, mas no dia seguinte ela divulgou ali as suas estimativas, as premissas que ela usou, né, para poder ser agressiva, e aparentemente foi um investimento interessante. E aí o investidor de dividendos fica um pouco preocupado, né? Porque, no final das contas, a Transmissão Paulista era uma empresa que vinha pagando dividendos recorrentes, porque, em tese, estava numa situação confortável, com caixa equilibrado, com o reperfilamento do RBSE, que é uma indenização que ela tem a receber, tá? Então, isso aconteceu para a empresa, ela tinha esse dinheiro para poder pagar para os acionistas. Então, sim, o pessoal de dividendos ficou um pouco, eu diria que com um pouco de receio, porque ela foi agressiva no leilão de transmissão. Mas, na nossa visão, ela fez bem. Ela conseguiu comprar um lote lá no leilão de transmissão por uma linha boa, numa posição estrategicamente relevante para a companhia, que tem sinergia com as linhas que ela tem. Ela divulgou premissas interessantes de investimento. Então a gente acha que no longo prazo, a Transmissão Paulista, embora ela seja uma empresa de dividendos, ela também é uma empresa de crescimento. A gente gosta bastante. A TRPL4 o pessoal gosta bastante, também estava bem descontada, né, em relação ao seu preço ou valor patrimonial. E o pessoal, assim, o pessoal curte muito, né, TRPL4. Você também olha isso daí, o preço sobre valor patrimonial das transmissoras? Sim, transmissão tem bastante disso, mas tem uma coisa que a gente tem que se atentar quando a gente vai olhar empresas de transmissão. E o pessoal que gosta do setor de transmissão, geralmente olha Transmissão Paulista e Taesa, são as duas maiores, né? Isso. Só que tem uma coisa, quando a gente vai falar de empresas de infraestrutura, empresas de concessão, que é importante a gente deixar claro pro pessoal. Olhando para os múltiplos, preço sobre valor patrimonial, a gente tem que tomar cuidado para, na hora de comparar os dois, não cair num erro que é muito comum, que é o seguinte: geralmente uma empresa de transmissão, quando ela tem concessões vencendo logo, ela geralmente negocia com um desconto em relação a uma empresa que tem concessões mais longas. Por quê? Porque no final do dia, essa empresa aqui, ela tem menos a me entregar no longo prazo. Então existe um desconto, porque o mercado já começa a colocar na conta. A empresa precisa fazer investimento, a perenidade dos fluxos de caixa, ela é menor. Sim. A previsibilidade também, ela pode ser menor, porque ela naturalmente ou vai precisar alavancar para ou diminuir dividendos, né? Ou diminuir dividendos. Então, por exemplo, quando a gente vai comparar as duas, é interessante a gente ter isso na cabeça, tá? Mas assim, a gente olha assim, preço e valor patrimonial no setor elétrico. Eu vou te citar um exemplo que pra gente assim é
E até foi a maior percentual da carteira de dividendos agora dessa última atualização que a gente fez. Eletrobras. O pessoal não gosta muito de Eletrobras porque para eles é uma empresa estatal. Sim. Ainda, né? A gente viu o governo falando em tentativa de reestatização, Essas coisas meio loucas. Né? reversão de privatização, foram até o STF e tal. Gente, isso era uma maluquice e abriu uma oportunidade gigante de compra. Abriu uma oportunidade gigante de compra. Eu falo aqui com essa veemência, porque pra gente era ridículo, tá? Obviamente, tem outros fatores, não é simples assim. Sim. Eletrobras, essa história que eu te falei da concessão. Eletrobras, depois que fez a privatização, o setor de geração é isso, né? Você fecha contratos de longo prazo para entregar energia e você vai travando os preços conforme a curva de energia, que é uma commodity, é o preço da energia futuro. A Eletrobras, depois da privatização, estava pouco contratado. O que isso significa? Ela tinha poucos contratos firmados no longo prazo. Então, ela estava muito exposta ao preço da energia no mercado agora. E o preço da energia começou a desabar. Futura. Por quê? Choveu demais, o sistema ficou cheio, então a capacidade instalada do sistema cresceu muito. E outra coisa, a economia começou a desacelerar. Então, a perspectiva futura, com a economia desacelerando, é de que a demanda não cresça na velocidade que o mercado espera. Então cai. A perspectiva futura cai. E o que isso faz? Faz com que o mercado comece a colocar um desconto a mais na empresa. Começa a vender a empresa. Mas na nossa visão, assim, eu até falei isso. A gente colocava lá o preço de R$130 o quilowatt-hora. Cara, o megawatt-hora, e aquilo ficava barato ainda. Eletrobras não deveria negociar 0,5 do valor patrimonial. Pô, na nossa visão era compra. E aí tinha, obviamente, ruído político. Falei, bom, oportunidade. Saiu ontem, notícia de ontem, fresca. Eletrobras aparentemente está negociando um pagamento extraordinário para o governo ali, antecipação do que ela ia pagar de 40 bi ao longo dos próximos 20 anos. Estão negociando para pagar agora. O governo está precisando de dinheiro para poder bater o arcabouço fiscal. Pô, aí tem uma taxa de desconto que você dá quando você antecipa um fluxo de caixa assim, é normal. Se for acima da Selic, porrada. Porque a Selic vai cair e a empresa vai pagar menos do que, em tese, ela iria pagar ao longo desses anos. Então, seria ótimo. E o mais importante é que você coloca uma pedra em cima do assunto reestatização. Porque você chega num acordo com o governo. Então, aquele, entre aspas, risco de reestatização faria a Eletrobras negociar com o preço sobre o valor patrimonial de empresa estatal, não faz sentido mais, cara. Então, a noção, Engie negociar 4 vezes o valor patrimonial. Então, a Eletrobras deveria negociar pelo menos uma vez, que é o racional. Ou, sei lá, negociar 2 vezes, quem sabe? Então, pô, tem um potencial pra gente gigantesco. Aí você vai falar, poxa, Igor, mas é aquela questão que você me falou do ROI, do retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI de Eletrobras é 8%, abaixo do custo de captação, que é Selic. Bota aí, Selic 3,75. Pô, então ela deveria negociar com desconto, mas eu te falo, caso a caso. Eletrobras era uma empresa estatal, cheia de penduricalhos, cheia de ineficiência. Ela vai começar a ser... Vai começar o ROI a aumentar ao longo do tempo. Aí eu vou te perguntar, você vai ficar esperando o ROI chegar em 20 vezes, o ROI chegar perto, sei lá, 15 vezes o ROI perto da Engie, pra você comprar a Eletrobras? Quando tiver tudo céu de brigadeiro? Não, tem que comprar agora, entendeu? Tem que comprar agora. Porque esse é o case de reviravolta, turnaround. Quem assumiu a Eletrobras? E é aquela coisa que eu te falei no começo. Vamos analisar uma empresa. O que a gente vai olhar? Eficiência da gestão. Quem assumiu a Eletrobras fez um ótimo trabalho no passado. Tá voltando agora. E, pô, tirou a empresa do buraco. Literalmente. Eu, na minha opinião, olhando para a Eletrobras, eu acho um case extremamente descontado. E, pô, com uma gestão boa, uma perspectiva de aumento de dividendos no longo prazo. Tá? Ela negociando tão barato como ela tá, o dividendo de é mais que 6 para os próximos 12 meses. Isso, claro. O que ela vai aumentar de geração de caixa, pô, aí é porrada. Na minha opinião, porrada. É a Klabin. Klabin você... Rosolini que adora Klabin. O Rosolini ele é especialista em Klabin, né? Ele gosta de Klabin, né? Rosolini, inclusive o Itaú BBA hoje soltou um relatório falando de Klabin, tirando de compra para neutro. Já subiu bastante. Já deu uma valorizada bastante. Boa, né? Uma valorizada boa. Eles trocaram a principal aposta deles pro setor para Suzano. Subiram o preço-alvo, tá? Eles subiram o preço-alvo, mas eles dizem que preferem Suzano agora.
Cara, eu não acompanho muito de perto o setor de papel e celulose, mas assim, o que a gente costuma ver em relação à Klabin? Tá? E empresas de commodity, fica essa lição para quem tá em casa. Então é uma dica valiosa para quem gosta de empresas cíclicas. Empresa cíclica, você não investe quando ela tá com um múltiplo, com um valuation relativo baixo. É contraintuitivo, né? A gente falou de Banco do Brasil, que tava barato, não sei o quê. Mas empresa de commodity com múltiplo baixo significa o quê? Muito possivelmente estamos no topo do ciclo. Ou seja, daqui para frente é só para trás. Então daqui para frente é só ladeira abaixo. Por quê? O que acontece? O múltiplo ele é uma divisão entre o valor da empresa e o resultado da empresa. Sim. Quando o múltiplo tá muito baixo é porque o resultado da empresa tá muito alto. É. Então quer dizer que ela tá lá no melhor momento. Só que ela é uma empresa cíclica. Geralmente, nesses momentos, a gente tem que ficar um pouquinho mais cauteloso com o Klabin. Mas assim, Klabin, eu diria que dessas empresas de longo prazo, a própria Suzano também, tá, cara? São empresas muito boas para você ter a longo prazo. Porque eles têm vantagens competitivas. É aquilo que a gente tava falando no começo. Tem vantagem competitiva, tem diferencial competitivo no produto, na escala. Então ela vai se encaixando em todas aquelas caixinhas de boas empresas, sabe? E aí é uma questão do investidor. Eu não gosto de comprar a qualquer preço, tá? Eu acho que Klabin poderia estar mais barata, estaria melhor exposto a Klabin a preços melhores. Também você tem que saber que agora a Klabin, muito provavelmente por conta desse ciclo, eles já passaram o topo do ciclo, né? Eles estão no momento contrário. Na verdade, o múltiplo está subindo, porque a expectativa de resultado está caindo. Então se for comprar Klabin, é isso. O resultado vai piorar. Vou continuar comprando e vou esperar. Para quando melhorar o ciclo, ela vai me pagar um dividendo muito bom. As ações vão valorizar e eu vou estar bem feliz. Aí chegando lá, quando ficar baratinha, aí você diminui a posição de novo. Eu faço dessa maneira, entendeu? Acaba sempre, como que eu posso dizer assim? Compensando um pouquinho, né, nos ciclos.